Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de uma expansão, não tão boa assim, de um dos meus jogos favoritos. Hoje é dia de Alan Wake's American Nightmare. O jogo original foi lançado em 2010 como exclusivo de Xbox 360 e em 2012 veio essa DLC Standalone, também como conteúdo exclusivo para o Xbox 360. No mesmo ano foi lançada para PC e em 2016 ficou disponível por retrocompatibilidade no Xbox One e atualmente também para Xbox Series S e X. E foi essa a versão jogada aqui, a original do Xbox 360 através da retrocompatibilidade do Xbox Series X. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay, sem nada muito extra. E American Nightmare se passa 2 anos depois dos eventos de Alan Wake. Então é necessário conhecer a história do jogo anterior para entender essa expansão aqui. Para o vídeo da história completa de Alan Wake, o link tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no mundo real, 2 anos depois dos eventos em Bright Falls. Agora, Barry Wheeler, o melhor amigo e empresário de Alan Wake, estava dormindo num motel em algum lugar do Arizona. Desde o desaparecimento de Alan, Barry é agora empresário da banda Old Gods of Asgard, a banda de rock folk dos irmãos Andersons. Barry dorme, enquanto a TV ligada passa um episódio do seriado Night Springs. Essa mescla de episódio e sonho é estrelado por Alan Wake, que aparece num lugar sombrio e obscuro. Alan é o Cavaleiro da Luz e ele caçava o Arauto das Trevas, o Sr. Scratch, a sua contraparte maligna, a sua personalidade obscura que assumiu seu posto depois que Alan ficou preso no mundo sombrio. Alan caça o Sr. Scratch no mundo sombrio, enquanto a sua contraparte grita que vai tirar de Alan tudo o que ele ama. O Sr. Scratch assumiu seu lugar no mundo real, mas ele ainda não chegou a ter contato com os amigos de Alan. Ainda. E Alan queria evitar que isso acontecesse. O Sr. Scratch é poderoso e ele envolve Alan numa nuvem de escuridão, mostrando tudo o que ele pode fazer. E de repente, Alan desperta no mundo real, num desfiladeiro no Arizona, mas que tinha a Bird Leg Cabin ali destruída num pequeno lago. Esse povoado onde Alan surgiu é chamado de Night Springs. Alan usa a sua lanterna contra objetos possuídos pela escuridão que bloqueiam o seu caminho, além, é claro, de vários Takens. Seguindo em frente, ele chega num tipo de motel, um lugar com vários dormitórios, um posto de gasolina, uma garagem mecânica, uma lanchonete e uma torre de petróleo por onde Takens estavam surgindo. Alan corre para a garagem onde conhece a mecânica Emma Sloan. Sem entender como, ela tinha uma página de um manuscrito de Alan Wake. Ela o entrega, e o manuscrito era uma descrição de uma cena envolvendo a torre de petróleo e um satélite. Assim, Alan segue as indicações desse manuscrito para buscar itens como uma válvula, uma bateria e um CD de música. Ao procurar por esses itens, no caminho, Alan vê uma TV, onde o próprio Sr. Scratch surge numa gravação, fazendo ameaças e dizendo como vai acabar com Alan, porque ele, o Sr. Scratch, é o que Alan sempre quis ser e não teve coragem para isso. E nessa gravação, Scratch tinha um homem encapuzado e ele o mata. Isso aconteceu ali, naquele mesmo motel. Alan então continua. E depois de carregar a bateria com a ajuda de Emma, ele vai até a torre de petróleo e faz o que está escrito na página.
Era como se ele estivesse reescrevendo a realidade com aquele manuscrito. Ao girar a válvula, enquanto o CD tocava num rádio, um sinal luminoso acende graças à bateria. E ao fazer isso, um satélite se movimenta, que se choca com um meteorito, e assim o satélite cai diretamente na torre de petróleo, a destruindo, fechando o portal de Takens vindos da escuridão. Alan então volta pra garagem, onde conversa com Emma mais uma vez, e ela até acha que Alan tá ficando louco, literalmente. Mas, mesmo assim, ele pergunta sobre o aparecimento por ali de um homem que se parece muito com ele, o Sr. Scratch. E Emma conta que ele esteve por ali mesmo um tempo antes, e fez uma festa num dos quartos, onde teve algum tipo de briga. Alan encontra a chave do quarto jogada dentro do restaurante local. O problema é que, enquanto Alan se dirige para esse quarto, a luz da garagem de Emma se apaga. E sem tempo para voltar, Emma é atacada e assassinada por Takens. Emma foi morta por culpa da contraparte do próprio Alan Wake. Sem ter o que fazer, Alan segue até o quarto do motel e encontra um homem morto, um assistente do observatório Mount Redtooth, chamado Michael Farabi. Ele foi o homem encapuzado, morto pelo Sr. Scratch. E ali, do lado do seu corpo, Alan encontra chaves para o observatório. Assim, ele segue para lá. Alan vai até o observatório e ali dentro ele encontra uma única pessoa, a doutora Rachel Meadows, que, pelo interfone mesmo, diz para ele ir embora, ainda mais depois de todos os problemas que já causou. A doutora Rachel se referia ao Sr. Scratch. Então Alan explica que ele não é a mesma pessoa que ela está imaginando. Assim, ele consegue acesso ao observatório. Ali dentro, a doutora conta que aquele homem de terno preto bagunçou algumas coordenadas. Acontece que ela captou um fenômeno astronômico bizarro, como se as estrelas estivessem se alinhando para passar uma mensagem. Mas a bagunça que o Sr. Scratch fez está bloqueando a chegada desse sinal. Então, para restaurar tudo e receber a mensagem, Alan precisa realinhar o telescópio com um receptor que estava no carro dela. E Alan vai buscá-lo, combatendo pelo caminho Takens e outras criaturas que pareciam enormes aranhas criadas no mundo sombrio. Depois de lidar com tudo isso, então, ele volta até o observatório e instala o receptor que faltava no telescópio. Mas o Sr. Scratch também mexeu no sistema de refrigeração do observatório. E Alan precisa mais uma vez sair para resolver esse problema. Assim, destruindo mais Takens pelo caminho, alguns até que se dividem em dois, Alan restaura tudo e volta ao observatório onde finalmente a mensagem astronômica é recebida. Era mais uma parte do manuscrito que indicava que a forma de acabar com o Sr. Scratch estava num cinema drive-in próximo dali. Assim, ao chegar nesse cinema ao ar livre, na guarita logo na entrada, Alan encontra uma garota, Serena Valdivia, que tentava seduzir Alan Wake. Serena estava possuída pela escuridão, seduzida pelo Sr. Scratch. O local estava sem energia, então Alan consegue indicações com a afetada Serena de como chegar até o gerador do local. Mas antes que Alan consiga chegar até lá, o próprio Sr. Scratch aparece, dizendo que ele tem o controle de tudo. Não tem nada que Alan possa fazer. E assim, ele invoca uma horda de Takens. Mesmo assim, Alan continua e consegue religar a energia dos geradores, inclusive iluminando a guarita na entrada, que elimina a escuridão da mente de Serena. A garota então conta como foi possuída pela escuridão do Sr. Scratch, porque ele queria saber o código para entrar na sala do projetor do cinema. Serena se apresenta. Ela é curadora da Galeria de Artes Visuais e estava ali para a mostra de um filme que aconteceria no próximo dia. E quando Alan se apresenta, ela percebe que é ele mesmo, o famoso escritor que desapareceu. Acontece que o filme que seria apresentado é um filme, um curta-metragem, feito por Alice,
sobre a vida de Alan Wake. Nesses 2 anos, ela reuniu filmagens antigas de Alan e fez esse curta como uma homenagem. Sabendo disso, Alan segue até a sala do projetor, mas o Sr. Scratch tinha deixado um sistema de segurança. Enormes torres que levam exércitos de Takens como se fossem fontes de escuridão. Mas Alan destrói todas elas. Com isso, ele entra na sala e lê no manuscrito que pegou no observatório como seria aquela cena. E Alan muda o calendário e o horário, quase como se reescrevendo a realidade. E assim, tudo estava como descrito, e ele estava pronto para acabar com a sua contraparte maligna. O problema é que o manuscrito estava incompleto. E sem ter mais o que fazer, o Sr. Scratch aparece mais uma vez, envolvendo Alan na total escuridão. O Sr. Scratch realmente tinha poder suficiente para alterar tudo ali. E, com as sombras, ele refaz as coisas. Ele refaz o tempo. E Alan volta no começo, onde desperta no desfiladeiro, em frente a uma destruída Bird Leg Cabin. Alan estava preso num loop temporal. Mas as coisas não são exatamente iguais. Novos Takens surgem, como alguns que se transformam em bandos de corvos. E já sabendo o que tem que fazer, Alan vai diretamente até Emma Sloan. E a garota se lembra de tudo. Ela sabe que morreu uma vez. E com essa lembrança bizarra de algo que teoricamente não tinha acontecido ainda, Emma já tinha se adiantado e encontrado alguns itens que Alan precisaria, como o CD e a válvula. Assim, Alan precisa só buscar a bateria, que rapidamente Emma a carrega, e ele refaz a cena com o satélite destruindo a torre de petróleo. Ao voltar para Emma, ela conta que já pegou a chave do quarto onde o Sr. Scratch esteve. E talvez, fazendo tudo isso, ela não morra dessa vez. Mas Emma não tem sorte. E mais uma vez, assim que Alan deixa a garagem, a luz se apaga e Emma morre no ataque. Sem ter mais o que fazer, Alan pega então as chaves no corpo de Michael Farabee e segue até o observatório de Mount Redtooth. Assim como antes, Alan já sabe o que vai acontecer ali. Então antes de tudo, ele pega o receptor no carro da doutora Rachel Meadows e vai até o seu encontro dentro do observatório. Alan instala o receptor e antes de ligar o gigantesco telescópio, ele já sai para ativar as válvulas de refrigeração. Assim, ele volta e com tudo certo, e com a doutora também com as memórias de tudo isso que já aconteceu, mesmo teoricamente não tendo acontecido, ela já ativa o telescópio e recebe a mensagem um pouco mais completa, mas ainda não totalmente finalizada. Sem ter muita opção, Alan então segue até o cinema drive-in. Ele passa por Serena na guarita e encontra o Sr. Scratch pelo caminho. Mesmo assim, Alan ativa os geradores de energia, acaba com as fontes de Takens, agora um pouco mais reforçadas, e finalmente chega na sala do projetor. E agora, ele tenta recriar a cena do manuscrito. Então, além de alterar a data e a hora, ele também altera um cartaz de um filme noir de Alex Casey e muda a posição de uma luminária. Mas mesmo assim, ainda faltavam informações para afetar aquela realidade da forma que Alan precisava. Com isso, a escuridão volta e o envolve mais uma vez. O Sr. Scratch tá ali irritado com o que Alan tá fazendo, mas ele sabe que isso simplesmente não vai funcionar. Alan vai falhar, não importa quantas vezes ele chegue até ali. Assim, pela terceira vez, Alan desperta no desfiladeiro. Pela terceira vez, ele se levanta e continua. Alan estava chegando perto da solução desse problema. Agora, Emma já deixou a torre de petróleo pronta para Alan destruí-la com o satélite. Assim, ele vai até Emma mais uma vez e, lembrando como morreu, ela sabe que foi com um corte de energia. Dessa vez então, antes de seguir até o quarto da festa, Alan ativa a caixa de energia do motel, evitando que Takens matem a garota dessa vez.
Com as coisas dando certo, Alan pega as chaves e chega pela terceira vez no observatório, onde a doutora Rachel já tinha levado o receptor do seu carro, e Alan já ativa os resfriadores antes mesmo de seguir em frente. Assim, quando ele chega dentro do observatório ao encontro da doutora, que estava empolgada com a experiência de viver um loop temporal, Alan vê que o sinal já tinha sido emitido, e agora ele estava completo. No cinema drive-in, Alan já é recebido por Takens, incluindo um gigantesco com uma grande serra circular. Mesmo assim, Alan continua. Ele vai direto até os geradores, e assim ele segue até a sala do projetor. O problema é que o Sr. Scratch estava ainda mais furioso e manda hordas e mais hordas de Takens. E o seu sistema de segurança estava ainda mais reforçado. As coisas estavam complicadas, mas Alan continuava acabando com qualquer obstáculo pela frente, até entrar na sala do projetor, onde ele começa a preparar a cena para afetar a realidade conforme o seu manuscrito. Alan então altera data e hora, a posição do pôster e da luminária, e agora ele faz o mais importante: ele pega o filme de Alice e o coloca no projetor. O Sr. Scratch, de frente com a luz do projetor, diz que não adiantava, ele ainda podia afetar tudo com o seu poder. Mas dessa vez, ele estava errado. Ele não esperava esse filme de Alice. Uma homenagem com tanta luz e esperança que desfaz a escuridão que é o Sr. Scratch. A parte maligna de Alan foi finalmente destruída. Na tela, Alice e Alan se reencontram. Eles não sabem como, só sabem que estão juntos e que se amam. Dois apaixonados, separados por tempo demais. Mas enquanto Alice tinha luz a tocando, Alan tinha nuvens carregadas, escuras ao seu redor. Nada disso foi real. Nada disso realmente aconteceu. Alan continuava preso no mundo sombrio. Tudo isso foi uma invenção da imaginação de Alan Wake. Foi um sonho, uma memória, um vislumbre do futuro, ou só um episódio do seriado Night Springs. Foi talvez uma tentativa de fuga de Alan, um sinal para que alguém pelo menos pudesse escutá-lo. Assim, no mundo real, Barry Wheeler acorda naquela madrugada com a TV ainda ligada, com o fim do episódio de Night Springs, com a sensação de ter ouvido o seu amigo Alan Wake. Independente disso, a jornada de Alan Wake pela noite vai continuar. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, American Nightmare é uma DLC standalone. Foi uma tentativa, não tão boa assim, de acalmar os ânimos dos fãs enquanto Alan Wake 2 não era produzido. Mas depois da DLC, uma sequência ficou na geladeira por muitos anos. Mais de 10 anos, até que Alan Wake foi resgatado em outra DLC, na AWE, no jogo Control. Mas Control é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ative o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.